Êxodo 20, do 1 ao 17, nós vamos ler, irmãos. Amém? Diz assim, os 10 mandamentos. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás... Aqui, irmãos, o Senhor já começa a citar os 10 mandamentos, tá? No versículo 3. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tua cidade. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem servos ou servas, nem bois, nem jumentos, nem coisa alguma que lhe pertença. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, mais uma vez, e pedimos ao Senhor, ó Pai, que continue a vontade no nosso meio. Fala, Senhor, aos nossos corações. Nós nos colocamos, ó Deus, à disposição do Espírito Santo do Senhor. Pedimos, Senhor, que nos direcione nesse dia. Deus, que abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, Senhor. Que o nosso coração esteja atento à Tua palavra, atento à Tua voz. Que nós estejamos sensíveis, ó Pai, ao toque do Senhor nesta noite. Deus, nós sabemos que o que o Senhor tem para nós já está preparado. E Deus, nós estamos aqui prontos para receber. Deus, eu estou aqui para receber, Senhor, juntamente com a Tua igreja, com o meu próximo, daquilo que o Senhor tem para nós. Crendo, Senhor, que o Senhor transformará os nossos corações. Que o Senhor trará, ó Deus, ao nosso coração, Pai, sabedoria e entendimento, Pai. Para, Deus, olharmos para nós mesmos, Senhor, e termos consciência, ó Deus, de que amamos o Senhor verdadeiramente acima de todas as coisas. Pedimos ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que nos ensine a amar o Senhor. Nos ensina, Deus, em nome de Jesus. Leva a nossa mente cativa ao Senhor neste momento. Leva o nosso coração ao Senhor, Pai. Que nós possamos, ó Deus, nos conectar ao Senhor nesta noite, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, te convidamos, Espírito Santo. Fique à vontade. Fique à vontade em nós. Toma o Teu lugar em nós nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Irmãos, eu li todo o texto porque é o primeiro elo dessa campanha. Vai ser falado sobre os 10 mandamentos aqui por 10 quarta-feiras. E o meu texto-chave não é esse. Eu li esse porque é o início, né, da campanha, para os irmãos entenderem. E os irmãos já conhecem, né, eu tenho certeza, os 10 mandamentos. E aqui no livro de Êxodo, o Senhor cita os 10 mandamentos e ainda dá uma breve explicaçãozinha
nele, né? Porque o Senhor sabe que a gente é de difícil entendimento, então o Senhor deixa tudo claro para a gente. Mas o texto que eu quero ler com os irmãos, que é o texto no qual eu vou focar nesta noite, é o texto de Mateus 22. Esse será o nosso texto dessa noite. Mateus 22. Vamos ler do 34 ao 40. Vou focar nesse texto, irmãos, de Mateus, porque os 10 mandamentos foram divididos em duas partes. Duas tábuas. Do primeiro mandamento ao quarto mandamento em uma tábua, do quinto mandamento ao 10º mandamento em outra. Então, ficou dividido de duas formas os 10 mandamentos. E a primeira tábua da lei, que é do mandamento 1 ao mandamento 4, fala sobre o relacionamento do homem com Deus. Então, do primeiro ao quarto, são os mandamentos que nós cumprimos por amor a Deus. Por amar a Deus acima de todas as coisas. Nós cumprimos do mandamento 1 ao mandamento 4. Do mandamento 5 ao mandamento 10, nós cumprimos por amor ao nosso próximo. Então, ele ficou dividido de duas formas: amar a Deus e amar ao próximo. Então, por isso eu vou focar nesse texto, lá de Mateus 22, que ele fala assim, 22, nós vamos ler do 34, tá, irmãos? Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E o Senhor respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, irmãos, nesse resumo dos mandamentos, Deus nos deixou como o maior, o mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, amar ao próximo como a ti mesmo. Irmãos, parece fácil, né, falar de amar a Deus sobre todas as coisas? Eu também pensava, irmãos, que era fácil amar a Deus sobre todas as coisas. Até a gente ser levado a estudar mais sobre algo, a procurar mais sobre algo, a ter que parar para ouvir o que o Senhor tem para falar com a gente sobre algo, para a gente conseguir entender. E não é nada fácil, irmãos, não é nada fácil falar desse amor, de amar a Deus acima de todas as coisas e de amar ao próximo. Eu tive um pouco de dificuldade, eu confesso, de trazer esse mandamento, porque desde o dia que a irmã falou comigo, vou te colocar na campanha, eu falei, irmãs, tá bom, né? Eu vou aceitar o desafio. Aí a irmã não estava brincando, não. Ela me mandou mensagem, falou, te coloquei, eu não estava brincando, não. Eu falei, ai, Deus, e agora? Aí eu peguei um dia, conversando com a minha irmã Margarete, falei assim, a irmã Maria me colocou lá na campanha dos 10 mandamentos, e eu estou com medo de pegar o primeiro mandamento. Aí ela, irmã, você acha que vai ser difícil? Eu falei, eu queria qualquer outro, menos o primeiro. Aí, irmãos, eu tinha certeza que eu ia pegar o primeiro. Eu tinha certeza. Porque eu não queria o primeiro. Aí um dia, depois eu conversando com a Lídia, eu falei, Lídia, você está na campanha? Eu também estou. E a Lídia é minha terapeuta, viu, irmãos? E aí, em uma das nossas terapias, eu falo com ela, Lídia, contando umas coisas para ela, falando, só falta no dia do sorteio eu pegar o primeiro mandamento, Lídia. Aí ela, não é possível. Eu falei, eu estou achando que é possível. Deus vai fazer isso comigo?
Aí, irmãos, vim para o culto no domingo, a irmã Maria doidinha me caçando. Vem aqui, Elaine, estou te caçando, você vai ser a primeira a tirar no sorteio. Falei, Deus, o que o senhor está arrumando? Senhor da glória, não me dá o primeiro mandamento. Aí vem a irmã com uma vasilhinha cheia de papel. Aí eu olhando, e o meu coração assim, o primeiro não. Aí eu olhando aquele tanto de papel, tentando, sei lá, ver um número, ler alguma coisa para mim não pegar o primeiro. Aí eu enfiei o dedo assim, puxei um. Quando eu abri, eu fiz igual Chaves, irmãos. Eu caí o braço, a cabeça. Eu falei, Deus, o que o senhor está arrumando? Aí eu fui lá na mesa e falei, amor, lê aqui o que está escrito. Aí ele, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu falei, amor, eu não queria esse. Aí ele, por que eu não queria esse. Eu falei, mas Deus está tramando alguma coisa, porque eu tinha certeza que eu ia pegar o primeiro, irmãos, o primeiro mandamento. Mas Deus sabe de todas as coisas, e eu peguei o primeiro mandamento e não teve como eu fugir. Então é isso, irmãos. Não é fácil falar sobre amar a Deus sobre todas as coisas, mas o Senhor vai nos capacitar a entender o que é amar o Senhor sobre todas as coisas. Nessa divisão dos 10 mandamentos, irmãos, na primeira tábua, está lá o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagens para adorar, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. São os mandamentos que nós só vamos cumprir se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. Os outros, irmãos, honrar teu pai e tua mãe, você só vai fazer se você amar tua mãe como teu próximo, se você amar o teu pai como teu próximo. Não matarás, você só não vai matar se você amar o teu próximo. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada do teu próximo. Então, todos esses mandamentos é relacionado de mim para o meu próximo, de mim para você, de você para mim, e os primeiros de nós para o Senhor. Esses 6 mandamentos nos ensinam a amar os nossos irmãos. E Jesus resumiu dessa forma os 2. Vou focar no meu texto, que é o amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus, irmãos, em primeiro lugar, é colocar Jesus no centro das nossas vidas. É colocar Jesus diante das nossas decisões. É colocar Jesus acima das nossas frustrações. É colocar Jesus acima de tudo que a gente planeja, de tudo que a gente tem, de tudo que a gente é, de tudo que a gente almeja, de tudo que a gente faz. É colocar o Senhor acima de todas as coisas, realmente. Aí por que eu falo para os irmãos que é difícil? Porque nós não fazemos isso, irmãos. Nós não amamos o Senhor acima de todas as coisas. Nós amamos o Senhor, mas não acima de todas as coisas. Eu descobri, irmão, que eu não amo o Senhor acima de todas as coisas. E eu tenho certeza que vocês vão descobrir que vocês também não amam o Senhor acima de todas as coisas. Não é só eu. Irmãos, não perca nenhum elo dessa campanha, se for possível. Porque nós vamos descobrir o quanto nós somos ruins, o quanto nós somos podres, o quanto nós não valemos nada, irmãos. Nada nós não valemos. Porque o Senhor deixou para a gente 10 mandamentos, irmãos. Isso não é muito. Mas nós não conseguimos cumprir nem o primeiro. Como nós vamos cumprir os outros? Mas aí a gente pensa, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não tenho inveja de ninguém, eu não desejo. Não, irmão, será que não? Será que a gente não está matando? Será que a gente não está roubando? Será que a gente realmente não está adulterando? Será, irmãos? Então vocês vêm. Nas próximas quarta-feiras, que vocês vão descobrir que vocês é um bando de traidor, um bando de ladrão, um bando de gente podre, gente que não tem nada de bom, gente que viemos aqui nas outras campanhas e foi lindo, foi maravilhoso, mas porque eram campanhas de coisas que nós esperávamos do Senhor. Nós queremos muito ser consolados pelo Senhor. Eu choro, então vou ser consolado. Eu sofro, vou ser consolado. É dos dons. Nós queremos os dons, nós queremos tudo que vem do Senhor. Mas nós somos tão podres, irmãos, que quando a gente chega na fase que é os 10 mandamentos, que é a nossa obrigação, é a nossa parte com o Senhor, nós falhamos. Nós falhamos.
Porque nós não conseguimos cumprir o que o Senhor deixou para a gente. 10, irmãos, 10 mandamentos, e a gente não consegue cumprir nenhum deles. E o primeiro, ele é a base. Irmão, se eu não cumpro o primeiro, eu não cumpro os outros. Se eu não cumpro o segundo, eu não cumpro o primeiro. Então, se eu não amo a Deus acima de todas as coisas, irmãos, eu não cumpro nenhum dos outros mandamentos. Então, se você não ama o Senhor acima de todas as coisas, você vem descobrir onde que você está roubando, onde você está matando, onde você está adulterando, onde você está invejando, o que do seu próximo que você está desejando. Então, vem, irmão, vem, porque nós vamos descobrir que nós somos essa pessoa imunda, essa pessoa podre. Que o Senhor ainda assim tem misericórdia de nós. Porque se fosse lá no antigamente, irmãos, nós não amamos a Deus, Deus já tinha fulminado todos nós. Graças a Deus que nós temos a misericórdia do Senhor que se renova todos os dias. E todos os dias o Senhor nos dá uma chance de vir aqui, de ler, de se atentar, de cravar isso no nosso coração e de cuidar para cumprir aquilo que o Senhor deixou para a gente, que são os 10 mandamentos. E o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Se nós cumprirmos eles, irmãos, se nós colocarmos o Senhor no centro, se nós realmente amarmos o Senhor, todo o restante da nossa vida, todas as áreas, vão se alinhar com a vontade do Senhor. Vão se conectar com o Senhor, porque nós nos preocupamos com todo o resto. E o Senhor lá, em primeiro lugar. Porque quando vem uma frustração, a gente desespera. Quando a gente perde o emprego, a gente desespera. A gente fica sem dinheiro, a gente desespera. Ah, o irmão falou mal de mim, não, eu fui muito chateada, eu entro em pânico. Mas cadê o Senhor? Que se a gente amar acima de todas as coisas, amar em primeiro lugar, nada dessas coisas vai nos abalar, irmãos. Porque a nossa confiança vai estar no Senhor. A nossa fé vai estar no Senhor. Nós deixamos de depositar nossa fé no dinheiro, nas pessoas, nós deixamos de colocar as nossas expectativas nas pessoas, no que nós temos, na nossa própria força, para colocar em Deus. Se eu não coloco todas essas coisas no Senhor, eu não amo o Senhor acima de todas as coisas. Eu amo o Senhor depois que eu amo o meu dinheiro. Eu amo o Senhor enquanto eu tenho força para poder fazer o que eu preciso fazer. Mas e quando eu não tiver mais força? E quando eu não tiver mais dinheiro? E quando eu não tiver mais amigos? E se eu não tiver mais família? Aí eu não vou amar o Senhor, porque eu não amo o Senhor acima dessas coisas. Eu não amo o Senhor acima de todas as coisas. Então, se eu amo, irmãos, se você ama mais o seu dinheiro, você está perdido. Se você ama mais a sua família, você está perdido. Se você ama mais o seu trabalho, você ama mais os seus bens, você ama mais os dons que você tem, você ama mais a sua igreja do que ao Senhor? Irmãos, nós fazemos isso. A gente vem no culto porque é fulano cantando. Eu não venho no culto porque eu amo o Senhor acima de todas as coisas e eu quero vir no culto. Eu não entro por aquela porta ali e faço uma referência ao Senhor. Eu entro correndo para cumprimentar o irmão que eu gosto. Eu já quero logo saber quem que vai fazer o louvor, quem é o pregador hoje. É isso que nós queremos quando a gente vem para o culto. E amar a Deus acima de todas as coisas, que é passar por aquela porta e falar, Senhor, eu estou aqui independente de quem canta, de quem toca, de quem prega, de quem senta do meu lado, de quem veio, de quem não veio, eu estou aqui é porque eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Então, se esse não é o nosso coração, irmãos, quando a gente passa por aquela porta, nós não amamos o Senhor. A gente vem na igreja por vários motivos, menos porque amamos ao Senhor, menos por isso. Então, nós precisamos refletir. Quando nós entramos nessa igreja, por que nós estamos aqui? Por que hoje tem esse tanto de gente aqui? Por que nós estamos aqui hoje? Por que a gente vem no culto? A irmã Maria pregou aqui na quarta passada e falou quem nós somos quando ninguém está nos vendo. Quem nós somos, irmãos? Aquilo ali fez eu ir embora chorando, a palavra da irmã. O meu marido me mandou mensagem, terminou o culto, eu vi a mensagem dele lá, quando terminar o culto, me liga, eu vou te buscar. Eu falei, não, eu preciso chorar, porque Deus me regaçou, eu preciso ir embora chorando, eu vou usar o caminho para eu desabafar. E eu fui embora chorando, até chegar na minha casa. Falei, eu vou, porque
a palavra acabou com a minha raça. Porque quem nós somos, irmãos, quando ninguém está nos vendo? Quem nós somos? Que tipo de decisão nós tomamos? Que tipo de coisas nós falamos? O que nós usamos quando nós estamos sozinhos ou nós estamos em outros lugares que não seja no meio daqueles que nos conhecem e nos chamam de cristão e se dizem cristãos também? O que nós fazemos? No nosso trabalho as pessoas olham e falam assim, nossa, aquela pessoa ali é diferente. Aquela pessoa reflete uma luz diferente. Aquela pessoa ali ama Jesus de verdade. Será que na faculdade os amigos veem assim? Na escola os amigos veem assim? Ou é aquele que você fala, se eu sou crente, fala, você é crente? Se você é crente, então eu também sou crente. Irmãos, tem condições de amar a Deus e no meu trabalho as pessoas nem sabem que eu sou crente? Tem condições de eu amar a Deus sobre todas as coisas e na minha escola ninguém sabe que eu sou crente? Tem condições, irmãos, de eu ser a pessoa briguenta da minha família? Ser a pessoa que eu não aceito desaforo de ninguém? E amar a Deus acima de todas as coisas? Tem condições de eu ser a pessoa que só xinga o palavrão, irmãos, e aí ser uma pessoa que fala que ama a Deus acima de todas as coisas? Tem condições de eu ser uma pessoa que não honra o meu pai, não honra a minha mãe, eu ser um pai e uma mãe que não honra o meu filho, que não respeita o meu filho, e bater no peito e falar que ama a Deus sobre todas as coisas? Irmãos, nós temos muito que rever antes de falar que amamos o Senhor acima de todas as coisas, porque nós não amamos. Nós somos um bando de falsos, de religiosos, nós somos hipócritas. Cantamos aqui nesse altar que amamos o Senhor, damos tudo de nós para o Senhor, fazemos tudo pelo Senhor, abrimos mão pelo Senhor, mas nós abrimos mão de quê, irmãos? Nós somos perseguidos por quem? Por adorar ao Senhor. Quem está nos perseguindo? Porque nós estamos aí falando e falando e falando do Senhor e fazendo o nome do Senhor conhecido. Porque amar o Senhor acima de todas as coisas, irmão, é querer que todo mundo conheça esse Deus que eu amo. Quando a gente está apaixonado por alguém, irmãos, quando a gente ama alguém, como que é? A família tem que conhecer, os amigos têm que conhecer, todo mundo tem que conhecer, tem que postar foto, tem que mostrar para todo mundo, porque eu amo essa pessoa, todo mundo tem que saber que eu amo essa pessoa. Ah, eu vou casar, eu amo, ó, eu comprei um carro novo, porque eu amo meu carro novo. Vem cá, irmãos, orar, vem abençoar meu carro, olha meu carro novo. Irmãos, eu comprei casa, irmãos, eu fiz isso, olha, eu fiz aquilo. Uai, mas e Jesus? E Deus que precisa ser amado acima de todas as coisas? A gente não apresenta Ele para ninguém, a gente não fala dEle para ninguém, nem a nossa vida fala nada sobre Ele. Ai, como nós podemos vir na casa do Senhor e falar que nós amamos o Senhor acima de todas as coisas? Como nós podemos falar que nós não roubamos, nós não matamos? Se nós estamos roubando a oportunidade das pessoas de ouvir falar de Jesus, de conhecer esse Deus que a gente se diz amar? Nós estamos adulterando contra o próprio Deus quando nós adoramos o nosso dinheiro, quando nós amamos a nossa casa, a nossa família, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos bens. Nós estamos adulterando, irmãos, não é contra o nosso próximo, não é contra o próprio Deus. E aí nós falamos, nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Como? A nossa conta não fecha, não bate o que a gente faz com o que a gente fala. Então, irmãos, essa palavra me regaçou. É por isso que eu não queria o primeiro mandamento. Eu não queria, irmãos. Eu não queria, mas Deus me deu. E como Deus me deu, eu vou ter que contar uma coisa, porque eu tenho certeza que Deus me deu por causa dessa coisa. E o Senhor não quer deixar eu não falar dessa coisa. Irmãos, irmãos, eu estou vivendo um momento de aprender a amar a Deus. Amar a Deus de verdade, porque eu descobri que eu não amo o Senhor acima de todas as coisas. Como vocês também vão descobrir. Em cada quarta-feira que vocês vierem aqui, vocês vão descobrir que vocês não amam o Senhor acima de todas as coisas. Irmãos, eu vivi um momento da minha vida que eu deixei o Senhor de lado. Eu literalmente deixei o Senhor de lado. E eu comecei a fazer várias outras coisas. Mas eu deixei o Senhor de lado. Eu me envergonho disso. Eu me envergonho de ter deixado o Senhor de lado. Irmãos, mas eu priorizei várias coisas na minha vida. Eu priorizei amores, trabalho, pessoas,
coisas, dinheiro. E nesse momento, eu esqueci do Senhor. Eu esqueci do Senhor neste momento. E eu descobri que eu não amava mais o Senhor. Por mais que a minha boca falava disso. Por mais que eu sabia que tudo que eu mais precisava na minha vida era estar com o Senhor e amar o Senhor, eu não estava cumprindo esse papel. E o Senhor começou a me incomodar. E o Senhor começou a falar comigo. Busque primeiro o reino do céu. Busque primeiro o reino do céu. Busque primeiro o reino do céu. E um dia eu parei na minha casa muito incomodada, e eu fui orar. E eu falei, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Por que o Senhor está me falando essas coisas, irmãos? Porque eu não tinha consciência de que eu tinha deixado o Senhor de lado. Eu estava seguindo a minha vida normalmente. Mas o Senhor começou a chamar a minha atenção. E eu não estava conseguindo entender. Então, irmãos, o Senhor tirou o meu emprego. Que eu amava trabalhar. Tinha um bom salário, me dava uma boa condição, eu fazia o que eu queria. E o Senhor tirou o meu emprego. E uma porta se abriu para mim. E eu fiquei muito feliz. Mas o Senhor fechou essa porta. E Ele me falou que Ele fechou. E eu entrei num processo de conhecer o Jesus novamente. De viver Jesus novamente. Porque eu tinha me esquecido. Eu tinha me esquecido. E aí o Senhor começou a fechar portas. E eu fiquei dentro de casa. E eu comecei a entrar em desespero. Porque eu não aguento ficar sem trabalhar. E eu comecei a entrar em pânico. E eu falava com o Senhor todos os dias, Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor está me tratando dessa maneira? Irmãos, e todos os dias eu comecei a falar aquilo com o Senhor. E aí depois eu falei, não, eu não vou mais falar isso com o Senhor. Eu não vou mais perguntar para o Senhor por que o Senhor fez. Falei, eu quero fazer algo diferente. E eu comecei a orar e falei com o Senhor assim, Senhor, eu sei que o Senhor está tratando comigo. Então trata comigo. Falei, Deus, eu sei que vai doer. Mas me transforma. Me transforma, Senhor. Irmãos, eu verdadeiramente abri o meu coração para ser transformado pelo Senhor. E o Senhor começou a me tirar coisas. Mas eu entendi que o Senhor estava tirando. Eu entendi que fazia parte do processo do Senhor de me trazer de volta para o lugar que eu tinha saído. Porque o mandamento do Senhor fala, nós não devemos criar imagens, nem adorar, nem prostrar diante dela, nem criar ídolos. Mas eu tinha ídolos na minha vida. Eu tinha, irmãos, ídolos. E talvez você também tenha. Talvez você tenha. Talvez seja o momento da gente olhar, fazer uma autoanálise. E falar, Senhor, será que eu tenho um ídolo? Que está aqui ocupando o lugar que deveria ser só do Senhor? Será, Deus, que tem algo aqui, nesse lugar que pertence ao Senhor? Será, Deus, que alguém está roubando este lugar? O pastor pregou sobre os poços. E o Senhor ficou falando comigo, você entulhou os seus poços. Você entulhou. E o momento que você está é o momento de desentulhar os seus poços. E eu falei, Senhor, eu aceito ser tratada pelo Senhor. Eu sei que vai doer ainda mais o processo que o Senhor me colocou. Mas, irmãos, eu tenho aprendido que nenhum outro amor vale mais a pena do que o amor ao Senhor. O Senhor me deu um novo emprego. Não é um emprego na minha área. Não é um emprego que eu amo. Não é. Mas eu falei, Senhor, se for da tua vontade, eu vou pegar este emprego
porque eu sei que alguma coisa do Senhor tem para mim, porque o Senhor está me transformando. E aí eu coloquei condições para esse emprego e tudo, e falei, vou colocar condições, vou falar o salário que eu quero, vou impor tudo que eu quero. Se for do Senhor, vai ser ok. O menor sinal que tiver assim, que qualquer coisa contra o que eu pedi, então não é do Senhor. Aí, irmãos, eu estou lá, porque aceitaram tudo que eu impus. Falei, então é do Senhor. Então, o Senhor tem algo para mim ainda. O Senhor não vai me deixar desempregada. Mas, irmãos, eu aprendi que o dinheiro não pode vir diante do Senhor. O Senhor tem que vir primeiro. Eu preciso amar, acima do dinheiro, o Senhor. Porque o dinheiro, irmãos, não pode me dar nada do que o Senhor pode me dar quando eu amo Ele verdadeiramente. Então, eu preciso mais do Senhor do que de qualquer outra coisa. Então, irmãos, a cada dia o Senhor tem me mostrado o que eu estava fazendo de errado, onde eu estava errando, o que Ele me deu para ser bênção e eu estava transformando em maldição, porque eu estava fazendo da minha forma, como o meu coração mandava. Eu estava caminhando com a minha força, fazendo de acordo com a minha vontade. E aí o Senhor vem e fala comigo, não é a tua vontade. Não é o seu tempo, não é do seu jeito, não é da sua forma. Busque primeiro o reino do céu e as outras coisas vão se alinhar com a vontade e o propósito do Senhor. E eu tenho visto o cuidado do Senhor todos os dias na minha vida. Eu tenho visto, irmãos. Então eu posso falar para vocês nesta noite que amar a Deus sobre todas as coisas é muito difícil, mas é a nossa única opção. É a nossa única opção, irmãos. E para amar a Deus acima de todas as coisas, nós precisamos buscar, nós precisamos orar, precisamos ler a Bíblia, precisamos ter tempo com o Senhor, mesmo quando o dia é corrido, é agitado, é movimentado, é cansativo, eu estou triste, estou chateado, preciso buscar o Senhor nesse dia, eu preciso. Porque amar a Deus acima de todas as coisas, irmãos, é como um assaltante entrar na sua casa, e você ter uma arma e você dar um tiro nele e matar ele. Se você fizer isso, irmãos, você vai fugir. É claro. Você vai embora, porque você fez para se defender. Você vai embora e depois você vai procurar a polícia e vai se justificar e vai resolver. Mas, irmãos, pensa você estar dentro da sua casa, você tem uma arma e sem querer você dá um tiro no seu filho e mata ele. Você vai correr, irmãos? Não. A gente deveria fazer a mesma coisa se tivesse matado um bandido. Fugir. Porque foi sem querer. E depois procurar a polícia e justificar. Olha, eu dei um tiro no meu filho porque eu estava limpando a minha arma, ela disparou, foi sem querer. E eu matei o meu filho. Mas a gente pode fazer isso, irmãos? Não. Porque o filho a gente ama. O filho a gente ama. O filho a gente vai ficar e vai sofrer as consequências por ter feito algo contra ele, mesmo que sem querer. Esse é o sentimento que tem que ter no nosso coração de quando nós pecamos contra o Senhor. Eu amo o Senhor. Senhor, eu pequei contra o Senhor, mas eu não vou fugir da sua presença e voltar depois para justificar por que eu pequei. Não. Eu vou ficar, porque eu amo o Senhor acima de todas as coisas, e eu vou arrepender, e eu vou sofrer as consequências, mas eu vou ficar aqui com o Senhor. Não vou te largar, porque eu te amo acima de todas as coisas. Então, o sentimento de quando a gente peca contra esse Deus que nós falamos, que amamos acima de todas as coisas, tem que ser o mesmo que se você tivesse matado o seu filho sem querer. Eu pequei contra alguém que eu amo com toda a minha força, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento. Mas eu não vou fugir e depois voltar para justificar. Eu vou permanecer, eu vou ficar, porque é aqui que eu preciso ficar. Diante daquele que eu amo acima de todas as coisas. Então, irmãos, não tem erro. Se eu amo o Senhor acima de todas as coisas, a minha vida vai se alinhar com os desejos do Senhor para mim, com os propósitos do Senhor para mim, dos propósitos do Senhor para cada um de nós. Então, nós precisamos amar o Senhor, colocar Ele acima de todas as coisas, acima das circunstâncias, acima do que nós temos vivido, passado, buscado. E as outras coisas, irmãos, não vão tirar a nossa paz se nós estivermos conectados com o Senhor de verdade. De verdade.
Nós cantamos uma canção aqui, irmãos. Eu até anotei um pedacinho dela, que ela fala assim: eu largo tudo para viver o tudo. Eu largo o erro para viver Jesus. Eu largo a vida para viver a tua. Eu largo o raso para ir mais profundo. Te busco como o ar que eu preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Eu quero ser como tu és. Oleiro, me refaz. Ainda que doa, eu quero ser moldado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve no Cordeiro. Eu largo o meu eu para ser transformado. De cada uma dessas partes aqui, irmão, dessa canção que nós cantamos, qual delas é a nossa realidade? Qual delas nós temos vivido? A gente tem largado tudo para viver o tudo de Jesus? A gente consegue abrir mão de nós mesmos para viver Jesus? A gente está saindo do raso e indo para o mais fundo? A gente está buscando isso, irmãos, de verdade? É isso que o nosso coração tem desejado? A gente tem deixado Jesus nos quebrar, nos fazer de novo? Porque do jeito que nós somos e do jeito que nós estamos hoje, irmãos, a gente não consegue amar o Senhor acima de todas as coisas. A gente precisa ser refeito pelo Senhor. A gente precisa pedir ao Senhor que nos dê esse coração capaz de amar Ele desta forma. Então nós temos que buscar no Senhor a força para abrir mão de nós mesmos, para falar não para o pecado, mesmo quando nós estamos sozinhos, que ninguém esteja nos vendo. É tomar a decisão certa, não porque as pessoas estão vendo, as pessoas vão falar, não, é porque eu amo o Senhor, eu vou tomar a decisão certa, eu vou fazer o certo, porque eu amo o Senhor. É por isso. Eu convidei as meninas, a Sil e a Iva, porque a gente quer fazer uma ministração nessa noite. E essa canção, irmãos, Me Refaz, ela é maravilhosa. Ela é linda, mas ela não é uma verdade na nossa vida. Não era, vamos dizer assim, porque a gente não consegue fazer nada disso aqui, de nós mesmos. Nós não conseguimos. Mas hoje, o nosso desafio, irmãos, é esse. Por isso que eu convidei as meninas para trazer essa canção e ministrar, porque o nosso desafio é realmente deixar que o oleiro nos quebre, nos faça de novo, nos refaça, para só assim a gente ter condição de amar o Senhor acima de todas as coisas, porque do jeito que nós estamos, nós não temos essa condição. Então, é só na mão do oleiro, nos quebrando, e a gente permitindo que Ele nos quebre e nos faça de novo, e pedindo, Senhor, me dê esse coração igual ao teu, capaz de ter esse amor, que é amar o Senhor, que é largar tudo, que é abrir mão de mim, para ter o Senhor, ter a vida do Senhor, seguir a vida do Senhor. Então, pode soltar a canção, amor? As meninas vão ministrar essa canção, mas nós vamos ouvir ela, irmãos, de uma forma diferente, como um pedido de perdão ao Senhor, por quem nós fomos até hoje, por acharmos que amamos o Senhor acima de todas as coisas, e nós entendemos que nós não fazemos isso. Nós vamos cantar esta canção nessa noite como um pedido de perdão ao Senhor. Tá, Senhor, nos perdoa e nos ensina a amar o Senhor de verdade, a priorizar o Senhor, a colocar o Senhor no centro das nossas vidas. Então, hoje, o nosso desafio é isso, é cantar esta canção, mas com este significado, de Senhor, me quebra mesmo, e me faça de novo, Senhor. Me dê um coração adorador, me faça uma pessoa que te ame de verdade, com sinceridade, e que consiga priorizar o Senhor, para que este amor seja acima de todos os outros amores.